Para quem nos ouve e andou na escola durante os anos 90 ou ali no início dos anos 2000, a ideia de prevenção contra as drogas traz quase de certeza uma memória visual muito específica. Eu já estou a imaginar exatamente o cenário. O auditório da escola, não é? Exatamente. Lembro-me perfeitamente, estava lá sempre um agente de autoridade, tinha um tom muito severo, e a tática passava invariavelmente por nos mostrar fotografias chocantes. Pois os famosos panfletos assustadores e aquelas cassetes de vídeo dramáticas. Nem mais. Ou então contar histórias trágicas onde uma única decisão arruinava uma vida inteira. Quer dizer, a mensagem era implacável. Um passo em falso, uma experiência e acabou. Não há volta a dar. Era uma abordagem baseada inteiramente no choque, no fundo. O objetivo era aterrorizar até à submissão. Mas e se disséssemos a quem nos está a acompanhar que essa tática falhou redondamente? Que aquilo que foi o padrão de ouro de governos em todo o mundo pode ter criado um problema ainda maior? Pois é uma constatação profundamente desconfortável para a nossa sociedade, sem dúvida. Uau, desconfortável é favor. É que assumimos durante muito tempo que este instinto paternalista, o instinto de assustar os jovens, seria a melhor redoma de vidro que lhes podíamos oferecer. Fazia sentido na nossa cabeça. Se lhes mostrarmos o inferno, eles vão fugir dele a 7 pés. Claro, era uma lógica quase instintiva, mas como a investigação ao longo das últimas décadas provou de forma inequívoca, era uma abordagem profundamente anticientífica. E é exatamente por isso que estamos a fazer esta análise profunda hoje. Não estamos aqui só para ler relatórios académicos de forma aborrecida. Não de todo, temos em mãos um documento muito sólido para basear a nossa discussão. Certo, o material de hoje é um resumo académico super completo do Instituto Superior de Ciências Educativas, o ISTES. É assinado pela decente Sónia David e o tema é Estratégias de Prevenção nos Comportamentos Aditivos. É um documento fascinante porque sintetiza perfeitamente a mudança de paradigma atual. A nossa missão aqui é explorar esta verdadeira revolução silenciosa que está a acontecer na saúde pública. O medo cego foi finalmente substituído pela ciência. E pela empatia. E, sobretudo, pela eficácia. Exato. E pelo meio vamos perceber como Portugal, de forma que me parece quase improvável, se tornou uma referência mundial absoluta nesta área. Ok, vamos analisar isto por partes. Sim, acho que é a melhor forma de desconstruir isto. Começando precisamente por essa cultura do medo que imperou nas escolas durante tanto tempo. Afinal de contas, porque é que assustar adolescentes não funciona? O que é fascinante aqui é que a ciência comportamental nos mostra de forma muito clara que a informação negativa, entregue de forma isolada, não altera comportamentos de risco. Espera, não altera de todo? Não. Se olharmos para a vasta investigação internacional de agências globais de saúde, percebemos que campanhas baseadas apenas em dizer para dizer não, não resultam. O famoso just say no. Pois, ou aquelas em que mostramos os cenários mais grotescos possíveis. A evidência diz que isso não passa de um enorme desperdício de recursos. Isso é incrível. Mas o documento fala num perigo ainda maior do que a simples ineficácia, não é? Exatamente. O verdadeiro perigo é o facto de serem ativamente contraproducentes em muitos contextos. Epá, para mim, a melhor forma de visualizar isto é com aquela velha analogia do botão vermelho. Ah, sim, essa ilustração é perfeita para o cérebro adolescente. Imaginem quem nos ouve que colocamos um grande botão vermelho no centro de uma sala vazia. E por cima pomos um sinal luminoso gigante a pescar, onde se lê não tocar perigo extremo. E depois pomos lá dentro um adolescente. Fechamos lá um miúdo de 15 anos. O que é que achamos honestamente que vai acontecer? Ele vai carregar no botão. Eventualmente, vai carregar. Pois, não será esse o maior risco possível para a curiosidade humana? Especialmente alguém que está na fase de testar os limites dos adultos? É isso mesmo. Essa imagem ilustra na perfeição o que a literatura científica designa por efeito de boomerang. Efeito boomerang. Como é que isso se aplica na prevenção? Estamos a cometer um erro grave. Estamos a tornar a coisa apelativa. Exato. Estamos inadvertidamente a transformar essa substância num símbolo de poder. Para um adolescente que está numa fase de busca de autonomia, o fruto proibido ganha um brilho especial. Portanto, a rebeldia não é só desobediência por desobediência. Não de todo. É um ato de afirmação pessoal. Consumir passa a ser uma forma de dizer que ele é dono do seu próprio corpo e das suas escolhas. Faz todo o sentido. E é por isso que o apelo ao medo colapsa. O medo é uma emoção de curto prazo. Pensa bem, quando o adolescente percebe que o amigo que fumou no cigarro não caiu para o lado fulminado, Como o polícia na escola prometeu que acontecia.
Exatamente. Nesse momento, a credibilidade de toda a mensagem preventiva cai por terra instantaneamente. O que me deixa verdadeiramente perplexo ao mergulhar nestes dados é que a ciência já sabe isto há décadas. Mas a passagem deste conhecimento para o terreno tem sido assustadoramente lenta. É uma frustração constante para quem trabalha na área de investigação. Repara nestes dados da EUDA, a Agência Europeia sobre Drogas. Eles dizem que, na Europa, em média, apenas 10 a 15% dos profissionais têm formação em prevenção baseada em evidência. É um número assustador, de facto. 10 a 15%. Ou seja, quase 90% das pessoas que vão às escolas falar com os miúdos continuam a operar com base em boas intenções ou em abordagens moralistas. E pior ainda, a esmagadora maioria dos programas institucionais avaliados, mesmo em Espanha e Portugal, tem uma base de evidência muito baixa, ou até nula. Como é que deixamos chegar a este ponto? É o grande calcanhar daqueles do sistema. Mostra uma desconexão preocupante entre os laboratórios de psicologia e as salas de aula. Pois, Pensa assim, nós não aceitaríamos que um cirurgião operasse com base na intuição e na boa intenção, pois não. claro que não. Exigimos protocolos rigorosamente testados. A prevenção baseada em evidência exige exatamente o mesmo. Significa que antes de aplicarmos um programa a milhares de jovens, temos de o testar. Com ensaios controlados e tudo E mais. sim, para provar que no final do ano, aqueles jovens efetivamente alteraram comportamentos. Certo. Portanto, se o medo não resulta, como é que os cientistas organizam o ataque a este problema? É aí que abandonamos as abordagens de tamanho único e entramos na arquitetura da prevenção. Para travar os primeiros sinais e a terciária focada na redução de danos. Sim, essa era a divisão tradicional, focada na fase da doença. Mas a ciência atual tem uma grelha mais inteligente, não é? Cruzou isto com uma tipologia focada no público-alvo. Exatamente. Universal, seletiva e indicada. E estas categorias mudam completamente a forma de atuar no terreno. Para simplificar, a prevenção universal some àquilo que fazemos quando damos um suplemento multivitamínico a toda a escola. Todos recebem, mal não faz, e fortalece o sistema geral. Essa analogia do multivitamínico é muito precisa. Na prevenção universal, a audiência é a população em geral. Sem distinguir ninguém. Sem fazer perguntas sobre quem consome ou quem tem problemas em casa. O programa Trilhos, por exemplo, que atua nas escolas para adiar o início do consumo, funciona muito nesta base. Entra-se numa sala de 7º ano e trabalha-se com todos, mas a prevenção seletiva parece ser muito mais cirúrgica, como dar ferro apenas a quem tem propensão para a anemia. A verdadeira inovação está precisamente aí, na intervenção cirúrgica. A ciência diz-nos que certos contextos ambientais aumentam drasticamente a probabilidade de um comportamento aditivo. E o documento dá um exemplo muito bom disso, o programa Preventure. O Preventure é brilhante. Este programa não fala de drogas. O que faz é identificar jovens que apresentam traços de personalidade específicos, Como a impulsividade ou a busca por sensações fortes. sim, ou uma grande sensibilidade à ansiedade. Em vez de lhes dar sermões, o programa ensina-os a canalizar essas características. Se um jovem procura adrenalina a todo custo, damos-lhe ferramentas para encontrar isso no desporto em vez das drogas. Precisamente. Mas compreendo que esta abordagem possa levantar algumas dúvidas éticas. Olha, ainda bem que tocas nisso. Deixa-me fazer aqui o papel do advogado do diabo, porque é uma objeção quase instintiva. Força! Qual é o receio? Se vamos a uma escola e retiramos um grupo específico de jovens para um programa de prevenção seletiva, por terem piores notas ou virem de bairros difíceis, não lhes estamos a colar um rótulo na testa? A questão do estigma. Sim. Não há um perigo de criar uma profecia autorrealizável? O jovem pensa que, se a escola o vê como um caso de risco, então se calhar é isso que ele deve ser? É uma objeção absolutamente central e é um dos maiores debates na ética da saúde pública, de facto. Então como é que a ciência contorna isso? É por isso que o desenho destes programas é tão cauteloso. A verdadeira prevenção seletiva avalia fatores de risco do meio ambiente e de grupo. Não faz diagnósticos individuais que condenem à partida. Portanto, não apontam o dedo a dizer tu és um futuro toxicodependente. De todo. Reconhecemos que aquele grupo está sujeito a um nível de stress e de exposição a riscos superior ao normal. A intervenção foca-se em enriquecer as competências deles para lidarem com esse ambiente hostil. Protegendo curiosamente contra o próprio estigma. Exato. O estigma nasce quando moralizamos e individualizamos a culpa. Isto contrasta bastante com o último nível, a prevenção indicada. Que é onde a luz amarela já está a piscar, não é? Onde já há sinais precoces.
Na prevenção indicada, já estamos perante evidências comportamentais. Pode ser um jovem apanhado várias vezes a beber álcool de forma abusiva ou com faltas sistemáticas. O documento refere o programa ePsyCare como exemplo, certo? Sim. A diferença para o tratamento puro é que a dependência clínica ainda não se instalou. Focámo-nos em parar a escalada, intervindo antes da dependência. Aqui é que se torna mesmo interessante. Já percebemos a arquitetura, mas onde é que esta batalha é travada diariamente? Nas escolas? Mas não da forma como eu imaginava. Pois, o paradigma escolar mudou radicalmente. O conceito que mais ganha força é a aprendizagem socioemocional, o chamado CEL. O que me fascina completamente é que a vanguarda da prevenção de drogas passa por ignorar as drogas. Pode parecer um contrassenso no início, mas é a abordagem mais robusta que temos atualmente como fator de proteção. O objetivo agora é ensinar autoconhecimento, regulação emocional, empatia. É como se estivéssemos a dar aos miúdos um sistema imunitário mental. Se ligarmos isto ao panorama geral do desenvolvimento humano, essa imagem de um sistema imunitário mental é perfeita. Em vez de tentarmos esconder todos os vírus do mundo, ensinamos os anticorpos a lidar com eles. E reparamos em como funciona o nosso corpo. Nós não fortalecemos o sistema imunitário fechando a criança numa bolha estéril. Ela precisa de ser exposta. A nível psicológico é igual. A aprendizagem socioemocional ensina o jovem a lidar com microstresses, como lidar com a frustração de um chumbo escolar, como lidar com a ansiedade social. Porque, no fundo, o que leva um miúdo a procurar substâncias, na maioria das vezes, não é vontade de se destruir. Não, é a incapacidade de lidar com a ansiedade esmagadora ou a falta de ferramentas para resistir à pressão do grupo. Há o programa Unplugged, focado em miúdos dos 12 aos 14 anos, que consegue reduções claras no consumo de cannabis e álcool só com isto. E consegue isso recorrendo a dinâmicas de grupo, a ensaiar como dizer que não, de forma natural. O João Golão, que é uma figura central em Portugal nesta área, defende que a educação para a saúde tem de ser o pano de fundo da escola inteira, a famosa abordagem whole school. E tem toda a razão. As competências socioemocionais não previnem apenas comportamentos aditivos, formam indivíduos mais funcionais em todas as esferas da sociedade. Mas pronto, a escola não apanha toda a gente. Infelizmente não. E mesmo com o melhor ambiente escolar, a vida real intromete-se. Na sexta-feira à noite, num festival de verão, a pressão dos pares pode anular a teoria toda. É a realidade a bater à porta. Então, como atuar quando essa prevenção primária falha? É aqui que entra o trabalho de proximidade, o chamado outreach. Em Portugal temos as unidades de intervenção local, as UILCAD, no terreno. Vai-se para os festivais, para as ruas. Em vez de ficarmos num consultório à espera que o jovem peça ajuda, vamos para onde a ação acontece. E é crucial que estas intervenções sejam muitas vezes lideradas por pares. Claro, porque um miúdo às 2 da manhã não quer ouvir um médico de bata branca a dar um raspanete. Não houve mesmo. Mas vai ouvir outro jovem com o mesmo aspecto, mas com treino técnico, que não o quer julgar, quer apenas garantir a sua segurança. Isso liga-se muito com a literacia em saúde. Os dados mostram que a família e o médico ainda são as principais fontes de informação dos jovens portugueses. É verdade, e é por isso que a mensagem transmitida por essas fontes tem de estar alinhada com a realidade estatística e não com a fantasia. E falando de realidade, os números do Inquérito Dia da Defesa Nacional 2024 são um verdadeiro choque. Obrigam a um grande banho de humildade, sim. Estamos a falar de jovens de 18 anos. Em cada 10 jovens, 7 a 8 beberam álcool, 4 fumaram tabaco e 2 consumiram substâncias ilícitas, sobretudo cannabis. Perante estes dados, a dicotomia entre abstinência total e consumo informado ganha uma importância vital. Mas atenção, ensinar o consumo informado não é, de certa forma, atirar a toalha ao chão? É a reação de muitos pais, eu compreendo. Parece que estamos a dizer, sabemos que vão consumir, toma lá um manual de instruções. Não é atirar a toalha, é pragmatismo baseado em evidência. É dotar de competências para reconhecer riscos em vez de pregar a quem já está a experimentar. É lidar com o mundo como ele é, e não como gostaríamos que fosse. Exato. Uma minoria mantém comportamentos de alto risco, mas os consumos são maioritariamente esporádicos. O papel da prevenção é garantir que essa experimentação não resulte em danos irreversíveis. Então, o que é que isto tudo significa quando escalamos para o nível nacional? Esta abordagem pragmática leva-nos ao modelo de políticas de drogas. Isto levanta uma questão importante sobre a evolução histórica das políticas de Estado. As limitações da abordagem exclusivamente proibicionista estão mais do que provadas.
A criminalização não elimina o consumo, apenas atira as pessoas para a marginalidade e cria mercados negros extremamente perigosos. E é por isso que Portugal se tornou uma referência internacional, desde a descriminalização histórica em 2001. Retirou-se o problema da esfera penal para a saúde pública. E agora temos o novo Plano Nacional, o PNRCAD 2030, sobre o novo Instituto, o ICAD. A arquitetura atual assenta em três pilares: empoderar, cuidar e proteger. E especialistas como o Nkurunziza e o próprio João Golão são perentórios numa coisa. Na questão de que rejeitar a redução de danos em prol apenas da abstinência é ideologia pura. É a ideologia que ignora os direitos humanos e a própria ciência. A redução de danos e a abstinência são complementares. Não são clubes de futebol rivais. Podemos ter os dois no percurso clínico de uma pessoa. Abandonar a ideologia permite finalmente tratar a dependência como o que ela é, uma questão de saúde. O João Golão até defende que poderá ser a altura de transitar por um paradigma de regulação total, com regras semelhantes às do tabaco e do álcool, controladas pelo Estado. Passaríamos da punição e do mercado negro para o controle de qualidade e regras de acesso restritas. É uma mudança massiva. Bem, para resumir o que vimos nesta viagem, prevenção eficaz. Abandonou a cultura do medo. Graças a Deus. Constrói-se nas escolas, com literacia emocional, nas ruas, com empatia, e no Estado, com políticas baseadas em ciência. Como o atual PNRCD 2030 demonstra. Isso leva-me a um pensamento provocador final para quem nos ouve. Se caminharmos para essa sugestão final de regular as substâncias como o álcool, como é que isso altera o papel dos educadores? É uma questão que vai virar o ensino do avesso. Se o fator da rebeldia e do fruto proibido desaparecer por completo, será que as futuras gerações vão precisar de um tipo de resiliência completamente diferente? Viver num mundo onde o risco é legal, mas continua a ser um teste severo à saúde mental e biológica. Será um desafio monumental. Fica a reflexão para testarem os próprios preconceitos sobre o que significa proteger alguém. E nós encontramos-nos na nossa próxima exploração profunda aos documentos que moldam o nosso mundo. Até lá.